Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje nós vamos falar, dentro de História do Brasil, Era Vargas, um tema muito particularizado, que é a questão da política externa da Era Vargas, de 1930 a 1945. Imediatamente vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa, em maior detalhe, verificar esse processo. Então, política externa da Era Vargas, vou colocar aqui a ideia central. Essa é a ideia central, é aquilo que você tem que efetivamente gravar, né, em relação à forma como atuou o governo Vargas em termos de política externa. Uma política externa pragmática. Alguns autores têm até vários livros a respeito, um deles, o professor Gambino, tem o título, né, O Duplo Jogo de Getúlio Vargas. Eu particularmente gosto muito do título do livro do professor Gerson Moura, que diz Autonomia na Dependência. É feito para qualificar a política externa brasileira. Vocês sabem que pragmatismo é uma concepção de vida até, né, que diz que o fundamental são os resultados obtidos, que a questão ideológica ela é menos importante, que no plano das ideias, né, a questão é a questão do discurso, mas que o fundamental é o resultado prático dessa sua ação, perfeito? Nesse sentido, qual é o projeto do governo Vargas? É um projeto de fortalecer o interesse nacional, na visão dele. E qual é a grande questão aqui? É que quando Vargas assume, no início, no final de 1930, e ele governa durante 15 anos, ou seja, a década de 30, meados da década de 40, passando pelos efeitos da crise de 29, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, né, o grande processo de radicalização dos anos 30, fascismo, comunismo, etc. Tá? Temos um sistema internacional, tá, que não tem um polo dirigente. Isso é importante você perceber. Não existe uma nação hegemônica no campo internacional. Isso dá uma certa liberdade ao governo Vargas, ou a qualquer outro governo nesse momento, de atuação. Por quê? Embora considerando que o Brasil, pragmaticamente, está na América, isso é uma realidade da qual não se pode fugir, e que os Estados Unidos são a grande liderança do continente americano, Vargas percebe, né, que ele pode jogar com a ascensão que a Alemanha, principalmente depois de 1933, vem tendo no cenário internacional com Hitler. Tudo bem? Então, a lógica do primeiro momento é essa aqui, da aproximação ao eixo, à aliança com os Estados Unidos. Então, eu vou definir aqui a linha de raciocínio. Vargas, ele se aproxima da Alemanha, tira frutos dessa relação, a Alemanha, obviamente, também tira frutos dessa relação, porém, o tempo todo o olhar de Vargas é utilizar essa aproximação da Alemanha para obter maiores concessões por parte do governo norte-americano. Tá? Então, eu passo, por exemplo, comércio compensado com a Alemanha. O que é isso? Tá? Aqui nós temos um gráfico com as importações brasileiras entre 1933 e 1941. Importações. Então, reparem que em 1933, quando Hitler assume, a Alemanha era responsável, o Brasil importava da Alemanha cerca de 12%, né, das suas necessidades. Importava dos Estados Unidos algo em torno aqui a 20% das suas necessidades e da Inglaterra algo em torno aí, vamos lá, a também uns 20% da sua necessidade. A Alemanha, com Hitler, precisava, né, colocava como ênfase o seu rearmamento, né, a sua retomada do crescimento econômico, e tinha um problema, como o Brasil também tinha. Vou explicar então o que é o comércio compensado. O Brasil e a Alemanha tinham problema de falta de divisas, de moeda forte, ou seja, de uma moeda que fosse aceita no circuito internacional de trocas. Então o governo alemão propôs o que chamava-se comércio compensado ou comércio de marcos de compensação. A Alemanha faria compras de produtos brasileiros, portanto, é uma relação sempre bilateral,
tá? Mas o Brasil também compraria produtos alemães que necessitavam. Então a Alemanha queria, basicamente, minério de ferro, algodão, café, tá certo? E enquanto o Brasil queria máquinas, equipamentos, etc. e tal, da produção alemã. Só que nenhum dos dois, à medida em que esse comércio se realizava, pagava imediatamente por aquilo que comprava. Era como se você tivesse, né, uma anotação de contabilidade em que ia registrando os valores exportados e os valores importados. No final de um determinado prazo, aquele que tinha débito em relação ao outro, ou seja, aquele que tinha, em termos de valores, importado mais do que exportado, fazia o pagamento em divisas, mas era como se fosse um escambo. E a ideia era, princípio, que essa relação, né, os valores fossem muito semelhantes, porque a disponibilidade de moeda forte dos dois lados não era muito grande. Isso fez com que o crescimento do comércio com a Alemanha disparasse, perfeito? O que assustou os Estados Unidos, evidentemente, porque, né, entendia, é verdade que quem perdeu nessa relação foi o Reino Unido, foi a Grã-Bretanha, a Inglaterra, né, que a diminuição do comércio entre Brasil e Inglaterra é evidente aqui nesse gráfico, e não é que os Estados Unidos aumentaram tanto assim o seu comércio de importação, de exportação para o Brasil, em relação ao que a Alemanha fez de forma, não vou dizer exponencial, mas muito, muito acelerada. Perfeito? Isso, né, era interessante, assustou o governo norte-americano, que renegociou, por exemplo, a dívida externa brasileira, aceitou uma nova moratória da dívida brasileira, um novo funding loan, se você preferir, ou algo do gênero, né, uma renegociação da dívida, e isso foi bom para o governo brasileiro. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro tem receio, né, o governo norte-americano tem receio dessa aproximação do Brasil à Alemanha. E os Estados Unidos, nesse momento, com Roosevelt, colocaram em prática a política chamada da boa vizinhança. A boa vizinhança é o abandono do big stick, daquela política mais intervencionista no campo militar. Tá? É a ideia de que somos todos bons vizinhos aqui na América, que os Estados Unidos não têm nenhuma pretensão de hegemonia. Tá? Todo mundo sabe que o exemplo mais claro que se usa, né, para falar da boa vizinhança é o Pato Donald do Disney visitando a América do Sul, no desenho famoso, tá? E o Disney desenhando e colocando um novo personagem no acervo, né, da Disney, que foi o Zé Carioca. O Carioca seria o representante do brasileiro, né, malandro, etc. e tal, com chapéu palhinha, e que chama o Pato Donald para tomar cachaça, tá certo? Enfim, é a ideia de que somos, né, vizinhos e que podemos trocar, não é isso, com as nossas visões de arte, de cultura. É o momento em que Carmen Miranda faz muito sucesso nos Estados Unidos, não é isso? Representando, né, o que seria, né, a brasileira, né, vestida a caráter, com aquelas chapéu com frutas tropicais na cabeça, todo mundo sempre dançando, porque no Brasil tudo era alegria. É um pouco essa ideia. Somos bons vizinhos, mas ao mesmo tempo o que nós queremos? Nós queremos que os países da América abram espaço para os valores norte-americanos através da música, do cinema, né, das artes em geral, da cultura, como caminho de passar valores da sociedade norte-americana. É uma outra forma, né, de projetar uma hegemonia. Tá? E, nesse sentido, quando houve o golpe do Estado Novo em 1937, o governo Roosevelt apoiou o golpe do Estado Novo, no sentido de que haveria ameaça comunista, mas, ao mesmo tempo, ficou temeroso, né, porque o governo do Estado Novo era muito próximo, pelo menos aparentemente, ideologicamente, ao fascismo, ao nazismo. Tanto que, a pedido de Mussolini, o embaixador italiano no Brasil, no Rio de Janeiro, pediu uma audiência com Vargas e perguntou se Vargas não queria fazer adesão do Brasil ao Pacto Anticomintern, que tinha sido assinado em 1936. Lembra que o golpe do Estado Novo é do final de 37, entre Japão
Japão, Alemanha e Itália, um pacto ideologicamente anticomunista, que posteriormente vai dar, né, no eixo, no pacto militar. Perfeito? O governo brasileiro declinou, não aceitou a proposta, ficou muito honrado, mas não aceitou. Por quê? Exatamente pelo lance, pela questão da política pragmática. Na verdade, Vargas não queria comprometer, né, os interesses brasileiros aderindo a um dos lados. Para ele, o fato de que existiam dois lados na política internacional permitia que ele fizesse esse jogo, né, de se aproximar de um lado para tentar obter maiores concessões do outro. Tudo bem? Houve um momento muito importante, o governo norte-americano então preocupado com essas questões, com essa possível aproximação, perfeito? Só que quando começou a guerra, o Brasil manteve neutralidade, como os Estados Unidos estavam neutros também, mas o governo brasileiro vinha discutindo, pelo menos desde 1938, com os Estados Unidos, não com o governo necessariamente, mas com empresas norte-americanas, e particularmente aí a United Steel, tá? A construção de uma usina siderúrgica no Brasil para a produção de aço no Brasil. Perfeito? Essa negociação, em 1939, pouco antes do início da guerra, ela é suspensa. A United Steel demonstra que não tem interesse em construir essa siderúrgica no Brasil. A guerra começa e Vargas fez um discurso muito importante no dia 11 de junho de 1940, ele está citado aqui, tá? Que é quando a França acabou de ser tomada pelos alemães em junho de 40, tá certo? A França se rendeu no início do mês, aquela derrota total. Vargas, então, numa comemoração do Dia na Marinha, a bordo do encoraçado Minas Gerais, ele fez um discurso onde ele claramente, se vocês lerem aqui, vou deixar um pouco na tela para vocês, ele afirma, tá certo, que velhos sistemas e fórmulas antiquadas estão entrando em declínio. Ou seja, tá, que aquele modelo da democracia liberal na França está caindo. Não é, porém, como pretendem os pessimistas e os conservadores empedernidos, o fim da civilização, mas o início tumultuoso e fecundo de uma nova era. Olhem essa frase aqui agora. Os povos vigorosos, aptos à vida, necessitam seguir o rumo das suas aspirações. Povos vigorosos. A Alemanha derrotando e conquistando à força a Itália, né, com o projeto do fascismo, em vez de se deterem na contemplação do que desmorona e tomba em ruína, ou seja, o mundo antigo criado pelos liberais. É preciso, portanto, compreender a nossa época e remover o entulho de ideias mortas e dos ideais estéreos. Passou a época, para ser mais claro, dos liberalismos imprevidentes, das demagogias, estéreis, dos personalismos inúteis, dos semeadores da desordem, e por aí vai. A democracia política substitui a democracia econômica em um poder emanado diretamente do povo, instituído para a defesa do seu interesse, organiza o trabalho, papapá, papapá. Não há mais lugar para regimes fundados em privilégios e distinções, ou seja, é um discurso de uma fortíssima aproximação ao eixo no momento de vitória total da Alemanha. Esse discurso causou um enorme desconforto no governo americano. E é interessante, perdão, vou voltar aqui, não tem, acho que não tem, não tem. Tá, achava que tinha, não é que eu não consegui encontrar, peço desculpas, tá? É que no dia seguinte, no dia 12, lembrem que a imprensa era controlada pelo DIP, saiu nos jornais o discurso de Vargas, evidentemente na íntegra, e uma manchete grande na primeira página, mas em vários jornais apareceu uma notinha na primeira página dizendo que a Krupp alemã estava interessada no final da guerra em construir uma indústria, uma usina siderúrgica no Brasil, e como os alemães previam o final da guerra para 42 ia ser logo. Ora, essa notícia de que uma empresa alemã estaria interessada em construir uma siderúrgica no Brasil, depois que a empresa norte-americana rompera negociações com o governo brasileiro, tudo bem, assustou mais ainda o embaixador norte-americano no Rio de Janeiro, que entrou em contato imediatamente com a Casa Branca, e a partir daí o governo norte-americano fez uma cobrança a Vargas. Tá certo? Esse discurso significa um apoio ao eixo, um apoio às ideias de Hitler, etc. e tal.
E ele disse que, obviamente, que não, que ele até, muita gente tinha interpretado dessa maneira, que ele faria uma nota para explicar o discurso dele, que estava sendo muito mal interpretado por pessoas que queriam jogar o Brasil contra os Estados Unidos. E a seguir, perguntado pelo embaixador americano das negociações com a Krupp, o presidente respondeu: isso é outra coisa. Isso aí é uma empresa estrangeira, nós estávamos tratando com uma empresa norte-americana, a United Steel, que não concretizou o negócio, a empresa alemã está querendo concretizar o negócio, nós vamos conversar. Repara, a partir desse instante, a United Steel foi duramente pressionada nos Estados Unidos e no mês de setembro de 1940 foi assinado o contrato em que, através de recursos do Exim Bank, tá, de 20 milhões de dólares, o Brasil compraria a usina construída pela United Steel, que foi a usina de Volta Redonda, a primeira siderúrgica de grande porte no Brasil. Então, reparem bem, Vargas jogou, né, uma aproximação com a Alemanha para obter concessões do governo norte-americano. Isto é a política pragmática, isto foi a política pragmática. Tá certo? Na nossa próxima aula, eu darei continuidade à política externa do governo Vargas, mas colocando já de saída que isso que hoje nós apresentamos aqui, tá certo, é o elemento fundamental para o estudo de vocês, política pragmática e o significado dela. Perfeito? Eu espero que todos estejam bem.